Salve pessoal, Sayama aqui para mais um vídeo de Dragon Ball, dessa vez não somente sobre Dragon Ball, mas ainda sobre Vegeta. Pois é, eu lembrei bastante desse personagem depois que eu lembrei desse meme aqui que o pessoal sempre compartilha do Vegeta, sempre ele com seu braço esquerdo ferido. É uma questão que pode ser levantada aqui nesse vídeo, né? Por que que o Vegeta está sempre ferido? Porque ele tem que ter sempre seu freio de mão puxado, até mesmo quando ele parece indestrutível, como nos últimos momentos aí do Dragon Ball Super, que ele está bem mais forte. Enfim, né, nos momentos que ele está mais fraco, nem cita, que ele está sempre mesmo com esse braço esquerdo ferido, mas até mesmo nos momentos que ele está assim, superior, acontece alguma coisa. E eu acho que uma parada que explica demais isso, e explicou muito bem isso, foi o Ultra Ego do Vegeta no Dragon Ball Super. E esse capítulo dele, contra o Granola, ele é bem emblemático para responder isso tudo, por que que o Vegeta tem que sofrer tanto em Dragon Ball, assim. E até legal a gente ver o nome desse capítulo, né? Que é Vegeta versus Granola. Mas embaixo na página tá respectivamente assim: o homem mais forte do mundo, que seria Vegeta, ou do universo no caso, versus o homem mais perigoso do universo, que seria o Granola. E até é legal a gente perguntar o que seria esse cara mais perigoso do universo. E aí que entra a questão do Vegeta. Porque se a gente for ver esse capítulo, o Vegeta ele vai explicando pro Granola o quão perigoso ele é, não por ser poderoso em termos de poder, mas o quão perigoso ele é por ele ser tão orgulhoso, por ele achar que ele sabe tudo, quando ele sabe algumas coisas. No caso do Granola, por ele achar que toda a raça Saiyajin é do mal, por ele saber de alguns acontecimentos da infância dele que o prejudicou. Quando nós sabemos que nem todos os Saiyajins são assim. E o próprio Vegeta, apesar de ter sido assim no passado, não é mais assim. Só que o Granola tem aquilo como verdade absoluta. E o Vegeta, no momento que explica algumas coisas pro Granola, ele não aceita de jeito nenhum, e ele até fala, né, que isso não é verdade, ele não aceitava uma outra perspectiva de nenhuma maneira. E a partir do momento que a batalha vai se desenrolando, é interessante, porque o Vegeta ele vai olhando no Granola ele mesmo do passado. Aquele cara que, no momento que atinge o Super Saiyajin, por exemplo, já quer logo de cara batalhar contra os androides. E ele até consegue alguma coisa, né, contra o 19, mas depois, contra o 17 e a 18, nós sabemos o que aconteceu. E aqui ele explica pro Granola, no momento que o Granola vai mostrando muito poder para ele, ele vai e fala: pô, nossa, tá legal, pô, tá ótimo isso aqui, tô gostando demais do seu poder, mas você devia ter treinado mais ainda esse poder para lutar comigo, para se achar tão fodástico, vamos botar essa palavra aqui, assim. E cara, ele não percebe que isso é o que tornava ele mais inferior ao Vegeta. Porque se ele tivesse tido menos orgulho, se ele fosse um pouco mais humilde, ele aí sim, né, treinando, desenvolvendo um pouco mais as técnicas dele, nossa, ele superaria o Vegeta logo de cara, o que não aconteceu, né, por mais que ele tivesse ali utilizado muito poder, várias técnicas contra o Vegeta e ferido o Vegeta, ainda assim o Vegeta continuou de pé até o final da batalha, que é o que aconteceu. Porém, o interessante é que o Vegeta, a partir do momento que ele não é mais esse Vegeta que ele se vê no Granola, ele vai também ajudando o seu inimigo nessa batalha, querendo ou não, porque ele se mostra mais claramente quem ele é, então ele acaba sendo, entre aspas, ferido, né, por se abrir. E é isso que acontece, né? O Vegeta fala isso pro Granola, que ele deveria treinar mais, e a partir do momento que o Granola começa a perceber isso, que ele tem alguma verdade nisso, ele começa a utilizar a batalha contra o Vegeta como um treinamento. Tanto que depois ele vai ali mostrando mais variação, né? Até o olho dele, né? Ele consegue ter outro olho de cor vermelha, que ajuda ele a ter um disparo de técnicas ali mais preciso. E ele vai se desenvolvendo na batalha, vai ajudando isso ao Granola. E o Vegeta percebe isso, né, que por mais que a técnica dele seja o ego superior, que ele tem que de fato se esvaziar de todas as pessoas, como ele cita no capítulo, a Bulma, Trunks e tudo mais, para ser aquela sua, digamos, versão anterior que não liga para nada, ele não consegue mais ser esse cara de nenhuma maneira, por mais que ele queira. Porque é como esse exemplo que eu citei. Ele demonstra para o Granola algumas coisas. Então até a partir do momento que ele percebe isso, ele vai e fala num diálogo, né, que o próprio Bills falou em relação a ele ser o deus da destruição, mas que para ele não teria como ser mais isso. Por mais que ele utilizasse dessa técnica, ou possa utilizar em outras ocasiões essa técnica, ele não vai conseguir fazer isso de forma contínua, porque por mais que as pessoas que ele ame não estejam presentes ali, estão presentes nele. Ele não consegue mais se dissociar disso, porque ele pegou todas as características dessas pessoas. E até o fato dele ter treinado com Bills não teria acontecido se não fossem essas pessoas.
Porque você consegue imaginar um Vegeta do passado se, digamos assim, ajoelhando para os treinamentos do Goku, porque querendo ou não foram ali momentos que o Goku, né, teve pessoas que protagonizaram esse momento de chamar ele para treinar, o Whis, o Bills e tudo mais, e o Vegeta do passado que só treinava sozinho e tudo mais. Depois, ele, claro, ele foi se dissociando dessa perspectiva, mas no passado, muito no passado, ele nunca chegaria a esse ponto de querer treinar com o Goku, principalmente, né, que é o seu principal rival. Ou seja, esse capítulo é o melhor capítulo para explicar essa passagem aqui, que é a passagem que diz o seguinte: é quando eu sou fraco que eu sou forte. O Vegeta percebe isso. E não só o Vegeta, o próprio Granola percebe isso, né? Porque ele fica se perguntando como que você recebe tantos danos e ainda consegue lutar dessa maneira tão igualada a mim. E o Vegeta percebe isso também, que se ele não fosse fraco, entre aspas, para a perspectiva dele, ele não conseguiria ser forte ao ponto de estar lutando, inclusive, contra esse cara aqui. Se não fossem essas pessoas que mostraram para ele que ele não é tão grande assim como ele imaginava, que ele não é o cara que iria ser o primeiro Super Saiyajin como ele pensava, ou que ele não iria derrotar todo mundo que ele achava que ele iria derrotar, provavelmente ele nunca teria se tornado tão forte quanto ele é hoje, por mais que até na perspectiva dele ele queria até ser mais, até não duvido, mas ainda assim ele não teria chegado nesse nível. E tudo isso que eu tô falando serve pro Granola, e por isso que acaba esse capítulo sendo interessante, ele ter uma técnica de ego superior, sendo que a lição acaba sendo de humildade total, né? Porque pro Granola, o Vegeta acaba sendo esse freio de mão, pro Granola que ele começa a perceber tudo isso. Até nesse momento aqui é muito emblemático, né, que o Granola, a partir do seu dispositivo, ele começa a comunicar ao Granola: cara, você tá achando um monte de coisa, mas não é nisso tudo que você tá achando aí não, cara. Você pode estar errado, e só dele achar que ele pode estar errado, você vê que ele estava numa soberba tão grande, ele tira o dispositivo, joga longe o dispositivo dele, porque ele não aceitava sequer a existência de uma ideia que pudesse ser contrária ali ao que ele estava pensando. E tudo que acabou que estava contrário realmente, tudo não, mas a grande maioria das coisas que ele estava pensando no geral estavam bem erradas. Tanto que o próprio Saiyajin, que ele achava que era o ser principal maligno da história do universo, e que de fato tinham muitos assim, mas um desses membros dessa raça acabou que salvou a vida dele, né, e demonstra isso no final do capítulo, no caso, o Bardock, o pai do próprio Goku, a qual ele tinha lutado e ele tinha tido uma impressão ali de que também era do mal, mas que também, nós sabemos, né, não é do mal. Então dá pra se dizer que o maior mal desse capítulo, que é expressado pra mim esse título do próprio capítulo também, né, que seria o homem mais perigoso do universo, é esse cara que acha que sabe tudo, mas não sabe nada, que acha que tem a solução para tudo, mas não tem a solução para nada. Eu acho que esse é o verdadeiro significado desse capítulo. Mas como eu disse, eu acho. Vou terminar falando isso e espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo mais opinativo, talvez, nesse final. E vejo vocês numa próxima.